Olha, a promessa da IA era bem clara, né? Substituir tarefas, cortar custos, levar as empresas para o futuro. Só que, bem, parece que algo deu muito errado no meio do caminho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, se liga nesse número: 55%. É isso mesmo. Mais da metade das empresas que demitiram gente para colocar IA no lugar, agora estão arrependidas. Parece até piada, né? Mas, na verdade, é o começo de uma história bem mais complicada. E aqui tá o pulo do gato. O problema nunca foi a capacidade da IA. A gente sabe que ela é poderosa. O lance é o que se perde quando gente experiente vai embora. É um valor, sabe? Um valor invisível que essas empresas estão descobrindo da pior forma possível. É aquele conhecimento que foi pro lixo junto com o crachá do funcionário. Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, essa tal de drenagem de conhecimento invisível. Sabe, é aquele conhecimento que não está escrito em lugar nenhum. É a memória da empresa, as manhas do dia a dia, coisa que, por mais inteligente que uma IA seja, ela simplesmente não consegue pegar. E essa comparação aqui, olha, ela é matadora. De um lado tem o profissional sênior, a pessoa que sabe o porquê das coisas. Entende a história, as briguinhas de departamento, sabe por que aquela gambiarra no sistema existe e por que é melhor não mexer nela. Do outro lado, a IA. Ela executa o como com perfeição, mas sem esse contexto todo, ela está basicamente voando cega. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Não se trata só de cortar custos. O que acontece é que se apaga a memória da empresa, a história viva dela. Aquela pessoa que sabia exatamente qual servidor não podia nem sonhar em ser reiniciado, ela vai embora. E aí, quando o problema acontece, ninguém sabe o porquê. Já é tarde demais. E quando a gente fala em tarde demais, não é só uma forma de dizer não. Existe um caso real, um exemplo prático que mostra como essa falta de contexto pode levar a uma catástrofe de verdade. Presta atenção nessa história. A situação era a seguinte: um agente de IA recebeu uma tarefa que parecia super simples. O trabalho era otimizar a infraestrutura na nuvem. Basicamente, uma faxina no sistema. O que poderia dar errado, né? E a IA seguiu a lógica dela, direitinho. Primeiro ela identificou o que parecia ser um recurso duplicado. Ok. Depois, ela interpretou isso como uma inconsistência no sistema. Faz sentido. E por fim, ela executou o comando para limpar essa inconsistência. Cada passo, se a gente olhar separado, tá perfeito, impecável. O resultado dessa lógica impecável: 1.900.000 registros. Sim, quase 2 milhões de registros. De 2 anos e meio de trabalho, simplesmente apagados. Para sempre. A infraestrutura inteira, até o backup, foi para o espaço. Um desastre monumental. E aqui tá a parte mais maluca. A IA não deu erro? Não teve bug? Ela fez exatamente o que mandaram ela fazer. A decisão foi tecnicamente correta. Só que o contexto era um desastre. O que ela não tinha como saber é que aquele recurso duplicado não era lixo. Na verdade, era essencial para o sistema todo funcionar. Histórias como essa estão forçando uma mudança de chave na cabeça de muita gente. A ideia de simplesmente substituir humanos por IA está começando a parecer bem ingênua. Agora, a gente está entrando na era da colaboração, onde um novo tipo de profissional se torna, indispensável. Esse novo papel é o que a gente pode chamar de guardião do contexto. É a pessoa que faz a ponte entre a lógica fria da máquina e a realidade, que é sempre meio caótica, né? É quem entende as regras que não estão escritas, as decisões que parecem não fazer sentido, mas que têm um motivo. É o tradutor do caos. E o que faz esse guardião? Bom, é a pessoa que sabe que, pelo amor de Deus, não se mexe no sistema de pagamento numa sexta-feira. É quem olha para um serviço que parece inútil e fala: opa, se desligar isso aqui, o time de marketing para de trabalhar. Basicamente, é o humano que impede a IA de transformar seu poder de execução em um poder de destruição. E essa frase aqui é genial. Um desenvolvedor júnior, ele vai testar o caminho feliz, o óbvio. Agora o sênior, aquele que já viu o sistema quebrar das formas mais bizarras e criativas que se possa imaginar, ele vai testar justamente o cenário de desastre. Essa malícia, essa sabedoria, que vale ouro. Então, para onde tudo isso está indo? Parece que aquele hype inicial, aquela euforia, está dando lugar a uma visão bem mais pé no chão, mais madura. E o futuro, ao que tudo indica, é de colaboração. A gente está vendo uma grande mudança de narrativa. Aquele papo antigo de que a IA ia substituir todo mundo está perdendo força. A nova realidade é que a IA não é o trabalhador, ela é a ferramenta. Uma ferramenta incrivelmente poderosa, sim,
mas toda a ferramenta poderosa precisa de um piloto experiente para não causar um acidente. E no final das contas, o que fica claro é que o futuro não é sobre criar os melhores prompts, é sobre ter o melhor julgamento. É a habilidade humana de olhar para uma resposta da IA e ter a sensibilidade de dizer, tecnicamente isso está certo, mas na prática isso aqui vai dar um problema enorme. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Numa era em que as máquinas são cada vez mais capazes de executar qualquer coisa, talvez o valor mais essencial do ser humano seja justamente o oposto: a sabedoria de saber quando não executar. Pense nisso.